Maria Julieta Mateus, ou Nenê, para os mais chegados, nasceu num bairro de pescadores a 7 de março de 1947. Filha única, reconhece ter sido sempre a menina dos olhos do pai. Aos 10 anos, a vida levou-a até à Beira, Moçambique, onde cresceu num colégio de freiras. O tempo veio trazer-lhe um amor para a vida, que, parecendo de conto de fadas, se tornou bem real. E deste amor nasceram 3 outras vidas. Apesar de ter um sorriso fácil e contagiante, a vida nem sempre a abraçou de forma calorosa. Mas Julieta conseguiu e deu-lhe a volta. E estar perante a morte e olhar para ela destemida levou a que cada segundo fosse uma vida completa. O mar, de certa forma, acompanhou o seu crescimento. Sim. O que é que este cheiro característico lhe transmite? O cheiro da maresia para mim é um encantamento. Mesmo quando estou ou mais triste ou mais ansiosa ou algo que me dê alguma saudade, é sempre o mar. E o bater das ondas, o enrolar na areia é muito apelativo e ao mesmo tempo acalma. Como não podemos ir muitas vezes ver o mar, vou ao Sarzedo, ali naquele espaço onde a água é batida e tinha lá a roda, é ali que eu vou. Paro ali o carro, saio e estou a ouvir a água. Nenê para muitos era sinónimo de Julieta. Quem é que tratava assim e porquê? Nenê era um nome muito carinhoso que a minha mãe e o meu pai me chamavam. Curiosamente, passaram-se os anos e a minha sogra, quando eu a conheci, que foi uma mãe para mim, também me chamava Nenê. E havia uma outra amiga que já não é da vossa época, já não conheceram, que era brasileira, era a Dona Agostina. E então ela captou essa Nenê e ela também me tratava por Nenê. Quando ela faleceu, foi a última pessoa que me tratava por Nenê, porque o meu marido me trata por Nina. Aos 10 anos de idade, foi para um país e para uma escola diferentes. Como é que foi ir para a África sozinha? Foi uma aventura. Eu acho que foi a primeira das primeiras aventuras na minha vida, porque, como sabem, quem fazia os voos de Lisboa, e eu na altura vivia em Carcavelos, era a TAP. E então o voo foi marcado na TAP. E eu embarquei na TAP, entregue a um casal e ao mesmo tempo à hospedeira de bordo. 3 notinhas ou 2, já não me recordo bem, de 20 escudos. E eu, quando chegámos ao Congo Belga, a Cano, vou à minha carteirinha, que a minha mãe também tinha dado muito descida, e tiro o porta-moedas e tiro as notas, não é? Volto a guardar e coloco, não reparando se alguém estava a olhar ou não. Quando regressei, efetivamente aquilo estava tudo aberto e escancalhado e tinham levado as minhas notinhas. E eu, quando cheguei agora a esse Marcos, não tinha dinheiro, nem para o táxi, nem para dormir, nem para nada. Pronto, eu apresentei queixa aos balcões da TAP e ainda hoje acho que isso foi assim, uma coisa do outro mundo. E nessa noite eu fiquei sozinha num quarto, porque depois a TAP reconheceu que tinha sido algo que não bateu bem, a segurança deles não terá sido a melhor, e arranjou-me um quarto para pernoitar e pagou-me o táxi. E no quarto, durante a noite, eram assim, as árvores lá fora a mexer, eu nem me despi, fiquei assim deitadinha em cima da cama, muito direitinha vestida. E na verdade, ao outro dia apanhei o avião, que já era outro, era da DETA, que me levou à cidade da Beira, onde eu ia. Mas Lourenço Marques ficou marcada com esta grande aventura. E na minha vida isso me marcou muito, no sentido de tinha que me desembaraçar, eu tinha que fazer algo. Mas foi um medo atroz que eu tive durante a noite, pensava que eram gigantes que estavam ali à minha janela. Vês sentiu de certo modo diferente das outras pessoas? Sim, eu senti-me um pouco diferente. Para já era assim, um bocado alta, era bem constituída. E não era que não fossem as outras pessoas bem constituídas, não é isso que eu queria dizer, mas era assim um bocadinho para o desenvolto. E levava daqui também uma grande aprendizagem. E quando eu lá cheguei, eu
fui a melhor aluna da turma, no primeiro ano e no segundo, e era a número, imaginem, 44. O meu número de turma era o número 44. Curiosamente, tinha mais de 45 alunas, uma turma só. E, na verdade, essa diferença que eu sentia também era no sentido de que eu não tinha sido lá criada, tive que criar amizades. O que a África lhe diz? Eu vou dizer uma coisa que pode chocar, mas imagino que eu fui criada no paraíso. Era o verdadeiro paraíso. Não havia ruas marcadas, não havia assim, marcas a meio da estrada, não havia lugares para os carros marcados, não tínhamos rotundas, não havia passadeiras, era tudo muito familiar, era tudo muito sui generis. Ao fim de semana toda a gente se juntava e era uma churrascada com galinha à piripira. E eram aqueles encontros em que toda a gente que trabalhava se conhecia. E havia um pormenor muito curioso, era a matinê. Das coisas que também me marcou, era a matinê. A matinê começava, tínhamos 3 cinemas na Beira, São Jorge, o Nacional e depois o Cine, e começava às 4 da tarde, normalmente eram 2 horas, 2 horas e meia. E eu sentia-me uma rainha. Porquê? Porque o meu pai me deixava entrar no cinema, eu ia comprar um bilhete, eu ia à matiné e sem mais ninguém, só com os meus amigos e amigas, mas todos lá dentro. Era uma grande aventura também, era muito interessante. E eu admiro esse sentido de liberdade que o meu pai me tinha. Quais as maiores peripécias que viveu? Lá em África. A primeira que eu me lembro foi o meu pai convidar-me para irmos fazer um passeio a uma terra que vivia na cidade da Beira. Aquela primeira peça era o Lourenço Marques, transitei para a cidade da Beira e depois havia o interior, que eu estava no distrito de Manica e Sofala, e fomos fazer uma viagem. O meu pai convidou-me, eu tinha chegado à África há pouco, com 10 anos, mais coisa, menos coisa. E ele disse-me que tínhamos de ver o mato, tínhamos de ver animais e tínhamos de visitar Gondola e Vila Peri. E eu adorei. O meu pai tinha o quê? Tinha um Fiatzito, um Fiat 100, daqueles assim muito redondecozitos. E foi o meu pai, fui eu e foram umas pessoas amigas que agora não me recordo. E então o meu pai e os amigos todos, agora vais ver o leão. E o leão, mas vocês não falaram do leão. Eu não quero ver nenhum leão. E depois, agora vamos ver um elefante. E não vimos nada disso, claro. O que vimos foi macacos a atravessar a estrada, numa grande paródia, que eu adorei, mas nem quis sair do carro. Um medo terrível de aparecer um leão ou um elefante, ou alguma coisa do estilo. Calhou isso, ele depois convida-me para ir à caça, noutra ocasião, e eu vou com ele. Assim, ao cair da noite, aquilo tinha um aeródromo. E ao cair da noite, e não há dúvida que eles levavam aquelas luzes, lâmpadas na testa e eu também levava. Íamos todos satisfeitos e às tantas eles mandam. E só fazer o que eles também estariam a fazer. E eu caladinha, então o que é que seria, o que é que não seria. Entretanto, a noite pôs-se rapidamente e começa-se a ver uma luz. Ora aqui, ora ali. Ora aqui, ora ali. E eles não, o que é isto? Mas isto é alguma peça de casa? E eu não falei. Quando chegámos ao acampamento, era um tigre, ou um leopardo. Eu agora já nem me recordo bem, porque ele é matreiro. Fecha um olho e vê só de um lado, vai abrindo e fechando para iludir a presa e atacar pela parte de trás. De maneira que foi das experiências mais incríveis que eu tive lá. Estudou e viveu num colégio de freiras. Sim. Quais as principais recordações que ainda tem na sua memória? Pois eram as irmãs, as madres, e foi uma vivência completamente diferente, provavelmente da atualidade, não sei. Na altura éramos uma série de moças, para já tínhamos que usar uniforme.
todo ali muito direitinho, e a saia bem compridinha, e as meias eram até aqui ao alto, o sapatinho, aquela fardinha, o casaquinho, aquelas coisas, a história toda. E na verdade isso confundia-nos um bocado. O que é que nós fazíamos? Quando saíamos fora do colégio, a saia imediatamente na cintura subia, dobrávamos a saia ficava aqui a meio da perna, não é? Isto era uma vergonha, mas era assim que se fazia. E os rapazes iam-nos fazer serenatas. Nós fazíamos muitas maroteiras às freiras, muitas. E até hoje eu até sinto assim um bocadinho de pena, coitadinha da freira, porque naquele tempo, durante a noite, usavam-se uns vaciozinhos, que as pessoas não haviam casas de banho assim tão disponíveis. Não é? E então a freira, coitada, um dia ela ficou presa a uma dita que ela não viu. E de noite, quando ela puxou, estava presa aos outros todos e foi uma barulheira. Ela, coitadinha, ficou muito indignada e tinha toda a razão. Apesar do divórcio dos seus pais, sempre acreditou no amor? Sempre acreditei, mas curiosamente, os meus pais, quando se divorciaram, eu no colégio fui excluída. Porque os meus pais estavam em pecado, não é? E então a Maria Julieta foi excluída. Eu era a última, quando era para ir para o baloiço ou quando era para ir tratar disto ou daquilo. A mesa, deixei de estar na mesa principal e estava com outras meninas numa outra mesa. Foi bastante doloroso, até que eu vi a minha mãe para sair desse colégio. Na verdade, as freiras tinham este lado austero, algo difícil e bastante disciplinar, mas por outro, tinham um lado maravilhoso, que eu tive uma experiência com a minha madre superiora, fantástica, de que foi ela que me preparou no fundo para a vida e para uma vida de amor, que eu dizia sempre que nunca me ia casar. Eu namorei 6 meses, não tinha enxoval, eu depois tive que fazer tudo assim, a correr e a saltar, não foi porque eu tivesse avançado em nada, mas por isso simplesmente porque nos conhecemos, eu já era maior e combinámos casar, passados 6 meses. Mais duro, essa situação do divórcio dos seus pais? O mais duro foi eu, por incrível que vos pareça, ter que ir a tribunal. Eu fui a tribunal, já era crescidinha, não me recordo agora quantos anos teria, porque naquele tempo tinham que se passar 5 anos, ou 4, não me lembro muito bem. E na verdade, quando efetivamente se pôde concretizar o divórcio, eu tive que, na altura, ir a tribunal. E eu recordo-me de ver meu pai a falar, a minha mãe, não me lembro de nada. Só me lembro do senhor doutor juiz se dirigir para mim e me dizer assim: esta menina, Tório, nós aqui temos a Maria Julieta, com quem é que quer ficar? Isto é tão real como estar aqui. E eu olhei para o meu pai, que eu adorava, e olhei para a minha mãe, que eu adorava, ela dava umas palmaditas e tal, mas eu gostava muito da minha mãe, era uma mulher muito dinâmica, e comecei a chorar e não respondi nada. Fiquei ali. Esse foi talvez o momento em que eu tomei consciência de que aquelas duas pessoas que tinham feito parte da minha vida, que eu esperava que se reconciliassem, andava ali sempre, eu é que escrevia as cartinhas, e eu é que fazia bilhetinhos e coisinhas para ver se algo ia avante, e ali eu tive a noção de que isso já não era possível. Os pais devem ser os pilares na vida dos seus filhos. Sente que os seus pais o foram? Muito. Nem sei como dizer, que isso comove-me bastante. Eu lembro-me perfeitamente, nós temos uma casinha alugada e reparem, naqueles tempos abençoados, não se alugavam casas, então aquela no Zambujal era uma casinha só nossa. Tinha uma cozinha muito antiga, com um pote de água e um quarto para os meus pais, e depois tinha umas cortinas muito engraçadas e era o meu quartinho também. Eu recordo-me perfeitamente de o meu pai me sentar ao colo dele com o jornal, não sei se era do dia, se era do fim de semana. Vá, e agora? E que letra é esta?
e aquela, e agora junta. E eu começar a ler ao colo do meu pai. E recordo-me da minha mãe fazer crochê e ir para um boneco, naquela altura os bonecos eram de bakelite e não eram vestidos, bem, os vestidos haveria, mas nós não tínhamos condições para isso. Então a minha mãe oferece-me um grande boneco, lindíssimo, e ela é que faz o crochêzinho para fazer os calções do boneco, as pantufinhas, o bonezito, a jaqueta, e eu recordo-me disso com muito carinho. E imaginem ainda outra coisa, que se vai repetir depois na minha vida. Nós tínhamos uma árvore de Natal, a minha mãe fazia questão. Sabe com o que era enfeitada a árvore de Natal? Reboçados, às cores. Ela ia comprar os reboçados e os reboçados eram às cores vermelhas, azuis, amarelos. Então ela punha aquilo tudo na árvore e eu fui criada assim. E eu, mais tarde, quando vim para Portugal, que sem condições económicas, foi isso precisamente que eu fiz, uma árvore de Natal. Os meus filhos foram buscar barro à cerâmica, fizeram umas figurinhas, coitadinhas, mas umas figurinhas que eu adorei, e eu enfeitei a árvore de Natal toda com reboçados. Foi isso que eu notei. A minha mãe era muito dinâmica. Vejam lá que ela já me levava aos museus, a ver cinema, nos Marianos, no Monte Estoril. Eu acho até que a minha profissão mais tarde foi a minha mãe que me incutiu no meu espírito. Porque ela adorava ver museus, fomos ver o Museu do Traje, o Museu dos Coches, como é que se chama ali aquilo que tem os animaizinhos, as focas e não sei o quê, o aquário ali também em Algés, e na verdade ela fez isso comigo, ia-me levar a ver coisas antigas, bonitas, e eu fiquei com essa paixão. Foi o seu pai que deu o primeiro sorriso. Diz-se ser a menina dos olhos do seu pai. Sim. Como é a relação que estabeleceram e que mantêm? A Ana ia no corredor comigo, passado 2 ou 3 dias, não me recordo ou mais, e diz assim para o meu pai: "Oh, senhor Neto, então aqui uma menina tão linda." E diz que naquele momento o meu pai olhou para mim e eu que dei um grande sorriso. Não sei lá, conquistei-o com o meu sorriso. Daí talvez eu ser uma rapariga sorridente, que ele depois é que queria tomar conta de mim durante a noite, ele é que dava a fraldinha, ele é que estava sempre atento. Foi assim uma paixão que o meu pai teve. E ainda hoje, para falar com o meu pai, para ter alguma coisa, ele ouve muito. Eu também sei falar com ele, mas ele ouve muito e temos uma relação muito bonita. Ele tem 91, vai fazer 92 anos. Na sua juventude era uma jovem apaixonada. Como é que o seu marido Romão a conquistou? São histórias muito engraçadas. Curiosamente, eu quando vi o meu marido, conheci, vi a primeira vez, não gostei nada. Ele era louro, tinha olhos claros, eu não me seduziu nada. Mas ficou assim, não sei o quê, lá por dentro. E então ele começou a aparecer em todo lado. Eu ia à praia, ele aparecia na praia. Se eu ia ao cinema, ele aparecia no cinema. A matiné, claro, que era aquela que o meu pai me deixava ir. E começou assim a ser engraçado. Ia a qualquer lado, íamos tomar um cafezinho com leite, o galão quentinho, pastel de nata, também era muito comum, um café capri, ele também aparecia. E outra foi eu ir a um baile, e naquela altura havia as mesinhas, estava toda a gente sentada às mesas, não é? E os garotos vinham perguntar-nos: "A menina quer dançar?" Ou então quando não podia, porque estava muito os pais eram mais severos, era assim de longe. E a gente se fazia de sim com a cabeça ou que não. Resultado, ele vai me pedir para dançar e nós fomos dançar. E era uma dança em que saía um brinde, naquela altura era um fogão, portanto um brinde já para namorados, não era o nosso caso, não. Mas o Romão disse-me assim: "Olha, vamos prender o balão", porque era uma dança que metia um balão, prendeu o balão e prendeu o balão ao pé, não é, à perna, e demorou tanto tempo, eu nunca mais despachava assim, credo, já não me está a agradar isto. Mas era tudo manhã,
Eu depois é que vim a perceber que era para demorar mais tempo, os outros já estavam a dançar e a arrebentar os balões e aquele ainda estava assim colocado. Bom, ficámos a quase até ao fim da noite. Então vocês imaginam a cidade com milhares de habitantes, não é? Era o ferroviário da Beira e havia muita gente. E no meio daquela confusão toda que se gerou de ver os últimos, de irem para aqui, outros para ali, ele começa e faz-me assim um gesto, põe uma mão sobre o ombro e começa a fazer assim à minha frente. A abrir caminho para passar. E na verdade, eu senti ali um carinho que foi assim espontâneo, não é? E disse, não, pelo que tinha acontecido na praia, por isto está a acontecer aqui, ele é diferente. E pronto, foi assim, começámos a olhar um para o outro e tal. E as coisas caminharam para um bom sentido. Foi dessa forma que ele me conquistou. Estão casados há 50 anos. Quase. Vive uma verdadeira história de amor? A verdadeira história de amor é, eu digo-lhe muitas vezes, porque se a pessoa disser que um casamento é uma flor cor-de-rosa e que está sempre bonita e aberta, está a dizer uma redonda mentira. Isso não existe. Existe por nossa vontade. E na verdade, esse consenso aparece e surge, eu digo-lhe muita vez, és o homem da minha vida. Foste o primeiro homem da minha vida e és a pessoa com quem eu gosto de estar. Romão e Julieta, acredita que as verdadeiras histórias de amor se vivem fora do grande ecrã? Completamente. E eu sou sincera com a história do Romeu e Julieta, a minha mãe adorou essa história, viu o filme, que ela era apaixonada por cinema, e pôs-me o nome de Julieta. E eu pensava sempre, se eu um dia arranjasse um Romeu, mas nunca encontrei ninguém com o nome de Romeu. Mas depois apareceu o Romeu, era Romão, e quando nos casámos era o Romeu e Julieta. Foi interessante, é uma história bonita. Romão avô, Romão pai, Romão filho. Diz que o mais difícil não é criar uma família, o difícil está em mantê-la. Quais são as principais dificuldades? Podemos casar a qualquer momento, podemos batizar a qualquer momento, podemos ir confessar a qualquer momento, mas isso é um momento, apenas um momento. A vida, os anos, nós mesmos somos complementados com muitas atitudes, com muitos momentos, e esses é que são difíceis de manter. Nas asneiras que fazemos, nas coisas boas, pedir desculpa, ter aquela capacidade, como disse há pouco, de ser consensual. Depois, reparem, havia aqui estes 3 Romão, estes 3 Mateus, todos eles com a sua capacidade. O meu sogro, um homem inventivo, criativo, uma pessoa com uma genita incrível. O meu marido era o técnico, abalizado, e depois o meu filho, que só queria fazer o que o pai e o avô faziam. Metia-se na oficina e ali estava a copiar, ou vou soldar aqui, ou vou pôr da colar. E então, gerir e manter a liberdade de cada um numa família é a grande aflição. Mas manter a liberdade, a independência dos nossos filhos, a sua vontade de viver, de fazer, de criar. O que é que uma mãe sente quando vê os filhos crescer? É uma emoção muito grande. É uma emoção muito grande. Porque os filhos são da nossa carne. Saem de dentro de nós. Têm o nosso tudo. E nós vislumbramos neles muita coisa que é do pai, é do avô, é da avó, é da tia, é do tio, uma parecença, um riso e os ingredientes espirituais e físicos, mentais, intelectuais, e começa-se nessa descoberta. Os meus filhos adoravam ver, como todos, os desenhos animados, especialmente ao domingo. E eu dizia, sim senhora, vão ver os desenhos animados, mas televisão na cozinha não existia, nunca quis. Comíamos, falávamos, conversávamos, e isso era importantíssimo para nós tomarmos resoluções em conjunto. E vão ver, mas é quando acabarem
darem de comer. Oh, mamãe, mas ainda falta tanto. Pronto, então comem rapidamente o segundo prato e vão lá comer a sobremesa. E vinha para aqui, sentadinhos, a ver a sobremesa. E foi muito interessante e foi muito agradável, mas é difícil. Evita que os seus filhos tropecem ou aprender com os erros também faz parte? Eu vou-lhe contar uma história que dá resposta a isso, rápida e eficaz. O meu filho, Romão, não é por ser meu filho, mas é um rapazão todo bonito e todo jeitoso, para aí com 15 anos, 16, ele adorava leite condensado, que vem da África, memórias da África, porque em África não havia vaquinhas leiteiras a dar leitinho todos os dias. Então era leite em pó, vinha da África do Sul, era o clean. E era o leite condensado, com o qual se fazia tudo e mais alguma coisa, não era para cozinhados, mas era para beber. E então ele começou-se a lembrar e adorava isso. E eu comprava uma lata de leite condensado todos os meses. Só que na altura a lata de leite condensado era um bocadinho dispendiosa. Eram 3 e eles todos adoravam leite condensado à colherada, não era a leite. E então ele disse: mamãe, tu já há muito tempo não compras uma lata de leite condensado, podias comprar uma lata de leite condensado. Eu disse: olha, boa ideia, vou comprar. E fui comprar. Mas, nesse fim de semana, já as minhas filhas estavam a estudar em Coimbra, a Mídia e a Ângela. E ele é que estava em casa. Nesse fim de semana eu esqueci-me de abrir a latinha do leite condensado para eles todos estarem à vontade e acabarem com ela. E ele depois, quando as irmãs foram embora, lá se lembrou outra: oh mãe, então o leite condensado. Oh filha, olha, desculpa, a mãe esqueceu-se. Também ir abrir agora a lata de leite condensado. As manas não estarem cá também é aborrecido. Também é sempre assim, maçada. Isto ficou assim. Não sei se foi nesse dia, se foi no dia seguinte. Eu chego do trabalho e vejo sobre o lava-louça uma lata de leite condensado, toda lambidinha, nada lá dentro, aberta ali exposta para eu ver. O que é que vocês faziam? Ficavam irritadas, não é? E assim fiquei eu. Mal ele chegou da escola e eu: oh, menino Romãozinho, o que é isto? Porque eu nunca o tratava por Romãozinho, nem Romão, ele tinha um nome familiar. E eu digo: o que é isto? O que é que eu estou aqui a ver? Então o menino foi buscar a lata de leite condensado, papou-a toda e agora, como é? Oh mãe, então, mas eu não tenho um dinheirinho meu. E eu comprei esta lata de leite condensado com o meu dinheiro e comi o que era meu. Eu fiquei assim assolapada, a olhar para ele e disse-lhe: olha, meu filho, ouve bem, que eu vou falar para ti de 2 maneiras e nunca mais te esqueças desta conversa. Primeira maneira: mãe, foste um mal criado, isto não se faz, foi um afrontamento à tua mãe, não se faz. Tinhas falado comigo e tínhamos conversado, tínhamos chegado a alguma maneira mais viável. Então, aí achas correto? Eu chego aqui e vejo isto assim. E ele ficou com uma grande cara: oh mãe, mas não foi por tarlear, não foi por mal. E pronto, lá deu as desculpas todas dele. Agora vou-te falar como mulher. Como mulher. Dá cá um aperto de mão, pá. Foste bestial, é assim mesmo. Então aquela cota da tua mãe não te queria deixar de beber e tomar o leite condensado. Muito bem, isso é que foi uma iniciativa. É isso que eu espero de ti, um dia sejas independente e autónomo. Isto é tão verdade como eu estar aqui. Ele ficou banzado a olhar para mim. E eu naquele dia mostrei-lhe o que era a mamãzinha Betinha e ele estar sob a alçada da mamãzinha e ser um homem com autonomia e independência própria. Posso-me gabar, graças a Deus, e Deus Nosso Senhor assim continue, que os meus filhos são todos muito independentes. Têm todos uma vida própria, autónoma, e começaram a ganhar o dinheiro deles cedo, depois de estudarem, e eu dizia-lhes sempre: sigam o que o vosso coração vos disser. É no vosso coração que está a resolução de todos os problemas. Pode custar,
podem ter que andar ali, muitas dificuldades, muitos obstáculos, mas quando vocês tiverem um objetivo no vosso coração, vocês chegam sempre lá. Conhece-os como ninguém? Já não, mas há uma ligação que ninguém me pode tirar, a nenhuma mãe. É eu estar aqui, na altura não havia telemóveis, a minha filha Nirinha estar a estudar na Faculdade de Medicina, dentária, e a Angelita estar em Coimbra também a estudar, a fazer o restante do 12º ano, e eu começar a sentir uma pequena angústia e uma sensação que não é exprimível. E então eu conseguir arranjar maneira de falar com uma, ou falar com a outra, ou falar com alguém que conversou com elas, ou mandar daqui um ramo de flores para elas, ou telefonar na lista telefónica de Coimbra uma senhora que vende flores, uma florista. Olha, mande-me para a morada tal um ramo de flores, ou isto ou aquilo, desta cor, daquela. Isso é tão incrível e é tão verdadeiro que não tem explicação. Ou um bolo, ou qualquer outra coisa. E ela depois dizer-me assim, vê lá, tu tive um dia tão difícil, tive isto, tive aquilo. Então e não é que tu acontece isto? Então eu aprendi que os nossos feelings são muito importantes. Nunca os devemos deixar para trás, seja em que situação for. No vosso caso, para o que caminham profissionalmente. Quando o vosso feeling vos avisar de algo, está lá uma campainha a tinir e vocês nem sabem bem como, tenham atenção. É a mesma coisa que acontece com os filhos. Nunca gostei de os reprimir, gostei que eles tivessem normas e regras e disciplina, mas completamente independentes. E esse cordão umbilical foi cortado fisicamente, espiritualmente nunca é cortado. Eu sinto quando eles estão bem ou não tanto. Tirou uma licenciatura há relativamente pouco tempo. Quais foram as maiores dificuldades? Imaginei, já com 60 anos, entrar para a faculdade. Se este sonho vive e neste momento brota dentro de mim, então, por que não? Vamos a isto. E fui a isto. E foi assim, tiro e queda. Primeiro ano entrei já em segunda fase, porque transitei de um curso para o outro, para turismo, lazer e património, que achei que era mais adequado, até porque era a minha área, embora eu tivesse paixão por direito e ajudei muitas amigas e muitas colegas a lutarem pelos seus direitos. Eu achava que aquilo era fantástico para mim e depois sentir que missão era aquela de eu, com aquela idade, ir para uma faculdade de gente nova. Eu entrava e pensava que eu era uma professora, claro, nem nunca fui prachada, porque nunca tinha coragem de chegar ao pé de mim e me prachar. E então comecei a compreender, quando comecei a conviver com os colegas. Era uma confidente, vinham perguntar sobre os namorados, sobre as suas vidas, sobre as suas experiências, o que é que eu achava, e de repente eu senti-me outra vez miúda, porque vivia experiências jovens, muito jovens, e eu sentia-me adulta e sábia perante aquelas perguntas que elas pretendiam conhecer de mim. Então aí eu entendi que não tinha ido para ali por acaso. A Dona Julieta ultrapassou uma situação de cancro, portanto, como é que se vence uma batalha contra a doença? Enfrentando. Eu tenho uma expressão que usei para mim mesma, para ser sincera, que é pegar o touro pelos cornos. E eu fui sempre assim. E no cancro foi isso. Eu quis sempre saber a verdade. Começou por um pequeno sinal, sem importância nenhuma. Metade da minha cara, quando eu brincava com os meus filhos, se eles tocavam, ficava dormente. E esse pequeno sinal alertou-me, que era aqui. Fui a uma enciclopédia e dizia umas coisitas. Depois uma amiga minha tinha uma enciclopédia melhor, até era espanhola, e lá dizia umas palavras mais
mais concretas e profundas. Eu falei com uma amiga aqui, que era a Sonzinha, do piano, e da catequese, e ela disse-me, olha, meu irmão é médico e está em Lisboa, eu vou falar com ele e vais lá. E fui, pronto. E ele já tinha ido a diversos médicos e ele veio complementar aquilo que já tinha sido dito. E quando eu fui ao hospital, o que passava aqui eram muitos nervos, uma série de nervos. Eu tive que assinar uma declaração em como me responsabilizava no caso de surgir algum problema. Então, quando eu fui fazer exames, todas aquelas análises, a citologia, o médico veio-me dar uma palavra, mesmo após já a operação, foi no 5º andar do IPO de Lisboa, o Dr. Gilbar, e ele disse-me umas palavras que eu não entendi bem. Eu disse, doutor, por favor, fale-me bem, eu quero saber o meu futuro, eu é que vou gerir a minha vida. Diga-me, é maligno ou não é maligno? E ele disse-me, Maria Julieta, é maligno. Ou seja, o que lhe retirei era maligno. Esperemos que nada se tenha saído desse tumor que foi retirado. Vai ficar sob observação e vamos ter que ter muito cuidado a fazer tratamentos de cobalto. E eu tinha levado o meu filho comigo e, inevitavelmente, naquele tempo, o cancro, assim como ainda hoje, em certas circunstâncias, pode não ser recuperável. Fiz os tratamentos de cobalto, aquilo foi intimidante. Eu ficava numa sala completamente isolada, toda forrada de, creio que era alumínio, não tenho a certeza, debaixo de uma máquina poderosa. Eu acho que foi esse pensamento positivo, sempre ali forte, não me vais vencer. Eu a falar comigo mesma, não me vais vencer, eu vou-te vencer. Tenho 3 filhos para criar e eu vou estar aqui na maior. O marido amigo, e ele foi muito meu amigo nessa altura, muito. Eu estava verdadeiramente down e ele foi um homem excepcional. São precisos pilares para vencer? A família, esse amor, os amores, porque nós temos muitos amores, não é? O nosso coração, temos amores dos amigos, dos conhecidos, dos colegas, dos profissionais, dos nossos maridos, dos nossos filhos, dos nossos netos. Quer dizer, nós não sabemos onde é que colocamos tanto amor, mas ele está cá dentro. Então isso é muito importante. Portanto, acho que fui mais forte do que tudo mais. E com a ajuda de Deus, foi muito importante naquele tempo. A vida ganha outro sentido. Muito. Cada segundo passou a ser uma eternidade. Cada momento era único. Ainda hoje é. Qual é a missão que desempenha na Liga Portuguesa contra o Cancro? Derivada desta minha experiência e deste meu testemunho de vida, eu fui convidada para fazer parte do grupo da Arganil há mais de 30 anos. E depois, quando entenderam, nomearam uma coordenadora, que te faço com muita paixão, com muito carinho e com muito amor. É passar a palavra esperança sempre. A vida é o que nos comanda. E esse pensamento é o que nos dá força. Ainda vive aí dentro a Julieta menina, que agora é Julieta mulher. Completamente. E é avassaladora. Eu às vezes até sinto um bocadinho de vergonha, porque às vezes aquilo que eu sinto vontade de fazer, ou de dizer, ou de me rir, não tem nada a ver com esta Julieta, já com rodinhas, cabelinho assim, não é? Não combina. E como não combina, eu tenho que ser muito criteriosa, que é para os que estão à minha volta não dizerem que a coitadinha está maluquinha. Quando nós não realizamos aquilo que aquela garotita que está cá dentro pensa, às vezes atravessa, outra vez é muito inteligente, outra vez é muito cautelosa. Quando nós não realizamos isso, somos muito infelizes. Temos depressões, temos tristezas, porque ela está ali para nos acompanhar, para nos dar alegria.
Eu sinto muito isso. Há situações da minha vida, quando eu era garota, que a minha mãe era toda a menininha, rendinhas e bordadinhos e aquela coisa toda. E eu adorava era andar a saltar em cima dos muros, subir às árvores. Eu hoje não faço isso. Não posso, não é? Mas essa menina travessa ficou dentro de mim, em muitas situações brincalhonas. Eu acho que sim. Todos os dias descobres coisas novas. Na verdade, estou sempre a aprender. E por incrível que pareça, é por vezes com as pessoas mais simples que nós mais aprendemos. É verdade. Isso é de uma realidade incrível. Quem a conhece tal e qual como é? O meu marido, que é um companheirão. Eu conheço tal e qual como ele é, e ele também a mim. Sorrir já faz parte de si. Pois, aquela história que vos contei quando era garota, lá conquistei meu pai com o sorriso, não é? E eu acho que sim, que o sorriso é uma arma poderosa, tanto numa criança, como num bebê, como no meu caso, como num cavalheiro. O sorriso de um homem para uma mulher é das coisas mais belas, quanto a mim, que existem. É por aí que nós vemos tudo. E eu é que tenho que vos agradecer, porque eu fui ao baú das recordações e fiz delas, e com elas compus esta mulher que está aqui à nossa frente. É esta mulher, esta Julieta, que é um misto de todas essas acontecimentos, desses figurantes que eu tive na vida, de todos esses papéis. E então eu também vos quero agradecer. Vocês ajudaram-me a conhecer uma outra Julieta que estava lá guardadinha e que eu agora tenho mais próxima de mim, porque fui lembrar coisas que ela já não se lembrava. Obrigadas por isso, por me fazerem pensar, escrutinar e até pensar no futuro. Porque é olhar para o passado que a gente vê o futuro.